Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Na nossa meta 27 falaremos sobre crase. Bom, crase, pessoal, é a junção da preposição a quando, sequencialmente, nós temos uma palavra que exija o artigo feminino a, certo? Portanto, a crase nada mais é do que a contração da preposição a com o artigo a. Em termos gerais, a gente sempre vai ter crase quando o termo é regente, um verbo, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, exigir a preposição a. E o termo regido admitir o artigo a ou as. Então, viajar a Lua. Viajar é um verbo transitivo indireto. Ele exige um complemento, certo? Ele exige um complemento com preposição. Quem viaja, viaja a algum lugar. Lua é uma palavra feminina, então lua exige o artigo feminino a. Viajar, termo regente, lua, termo regido, viajar exige a preposição, lua exige o artigo a, logo eu faço a contração, por isso o meu a é craseado. Quem viajar a lua, certo? Mas nós temos alguns casos especiais de crase. Nós vamos ter crase no inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Isso quando o termo regente pedir a preposição a. Então, inicialmente, a gente sempre vai olhar para a relação do termo regente. O termo regente ele exige preposição a, logo a gente olha para o complemento. Complemento, ou seja, o termo regido, ele exige aí um artigo feminino, ou o termo regido é o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas? Se for, nós colocamos crase. Então, a menina não obedeceu àquela regra da escola. Obedeceu ao meu termo regente, certo? Regência verbal, que obedece a alguma coisa. Não obedeceu àquela regra, logo, craseado o aquela por ser um pronome demonstrativo. A gente ainda vai usar crase nos pronomes relativos, a qual, as quais. Quando o termo regente, de novo, estamos olhando sempre para o termo regente, exigia a preposição a. As informações às quais me refiro estão no e-mail. Me refiro é o meu termo regente, que se refere a alguma coisa. Eu tenho o pronome relativo às quais, vou crasear. A gente vai ter crase ainda nas expressões adverbiais de lugar, quando o termo regente pedia a preposição a e o termo regido admitiu o artigo a. Então, vire à direita. Vire, termo regente, virar a algum lugar. Direita, termo regido, à direita, palavra feminina, coloco a crase. Gente, a crase não vai ocorrer só nesses casos de regentes e regidos, né? Normalmente vai ser nesses casos. Quando mais ocorre crase? Quando nós temos expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas que, por serem introduzidas pela preposição a e compostas por palavras femininas, admitem o artigo. Então, favorecem a ocorrência da crase, como às pressas, né? Então, aqui, à tarde, à vontade, à mercê, né? Então, à tarde, eu tenho aqui uma expressão adverbial, certo? Uma expressão adverbial de tempo que tem aqui, ou que é preposicionada, né? Então, ela admite a crase. Então, ligarei para você à noite, ligarei para você à tarde. A gente ainda vai ter em locuções conjuntivas, né, que expressam proporção. Então, se eu tenho a ideia de proporcionalidade, numa locução conjuntiva, eu posso ter a crase. Então, à medida que, a proporção que. Então, à medida que estuda, mais conhecimento se adquire. Nas locuções prepositivas formadas por palavras femininas, à mercê de, à beira de, à custa de, à espera de, à procura de, ficamos à espera de sua chegada, crase. Nas locuções à moda de e à maneira de, mas quando elas estão subentendidas na sentença, ou seja, elas não estão explícitas, mas a gente sabe que está ali. O jogador fez um gol a Pelé. Isso significa que o jogador fez um gol à moda de Pelé. A crase vai ser usada em indicação de hora específica, então chegamos às 11 horas no trabalho, chegamos às 11h30 no trabalho, é uma hora específica, tem crase. Mas quando essa indicação de hora não for específica, eu não uso crase. Voltaremos a qualquer hora, voltaremos a qualquer momento. Aí a gente não utiliza crase. Nunca vai ter crase. Antes de palavra masculina, vamos a cavalo ou a pé. Pé, palavra masculina, cavalo também. Antes do verbo, ele está disposto a enfrentar as consequências. O a está antes do verbo, então eu não coloco crase. No a singular, antes de uma palavra no plural, prefiro assistir a séries de ação.
E entre palavras repetidas, liderou a corrida de ponto a ponto. Palavra repetida também não tem crase. Tranquilo, pessoal? A meta de hoje é isso. Beijo grande e até mais.